Nas últimas corridas, a sensação em torno de Gabriel Bortoleto é de que algo mais profundo e silencioso está fora do lugar. Algo que ninguém consegue apontar diretamente, mas que está presente em cada volta, em cada retorno ao box, em cada reunião de engenharia que termina com expressões pesadas e olhares atravessados. O piloto brasileiro, que começou a temporada como uma das grandes surpresas do ano, agora vive um período de queda que parece maior do que simples falta de ritmo. Há uma deterioração lenta, quase imperceptível no início, mas que agora se tornou impossível de ignorar. A sequência negativa não começou em um único evento. Foi como uma rachadura pequena em um casco de fibra de carbono que, com o tempo, se alastra até comprometer toda a estrutura. Primeiro vieram as sensações desconfortáveis ao volante. O carro não respondia mais com a precisão que ele sempre valorizou. O comportamento de frente tornou-se errático, e a traseira ganhou uma oscilação que, mesmo mínima, afetava completamente a confiança. Depois vieram os tempos, que já não apareciam com naturalidade. O que antes era uma volta rápida construída com fluidez passou a ser uma luta constante. Uma batalha contra um carro que parecia conspirar contra o próprio piloto. Os engenheiros tentam explicar. Eles mostram gráficos, dados, telemetria. Apontam mudanças de temperatura no asfalto, variações de vento, pequenas alterações no setup. Mas a verdade é que o desconforto de Bortoleto vai muito além do que os números conseguem exprimir. Ele sente que perdeu a intimidade com o carro. Aquela sensação rara que pilotos de ponta têm, de que conseguem prever o comportamento do carro antes mesmo de virar o volante, desapareceu. E quando essa conexão se rompe, mesmo por décimos de segundo, um piloto passa a viver no limite do medo e da indecisão. Um dos momentos mais simbólicos dessa fase ruim aconteceu na sexta-feira de treinos de uma das corridas recentes. Bortoleto entrou no carro com um novo pacote aerodinâmico que deveria melhorar o equilíbrio em curvas médias. No papel, era uma evolução. Na prática, destruiu a confiança dele. A frente perdeu vida, a transição entre entrada e ápice da curva ficou lenta, pesada, quase artificial. Ele relatou que precisava esperar o carro virar. Algo que vai completamente contra seu estilo natural de condução. Aquilo foi o início de uma série de voltas frustradas, tentativas de correção no volante e momentos em que ficou claro que a nova especificação simplesmente não dialogava com sua forma de pilotar. Mas o problema maior é que, enquanto ele luta para encontrar o próprio ritmo, seu companheiro começou a crescer. E essa é a ferida mais difícil de lidar. Na Fórmula 1, a comparação mais cruel não é com Verstappen, Hamilton ou Leclerc. É com quem está no mesmo box. Um companheiro rápido ilumina ainda mais um piloto em queda. Nas últimas provas, as diferenças ficaram explícitas. Em long runs, Bortoleto perdia ritmo de forma contínua, sempre na casa dos décimos. Não era um pico isolado, era uma constância preocupante. A análise revelou que ele estava subvetando mais do que deveria, especialmente na fase intermediária da curva, onde o carro tende a depender mais de downforce do que de tração mecânica. Isso fez com que ele perdesse aderência e, como consequência, desgaste demais os pneus para compensar a instabilidade. Daí para frente, a corrida virava uma descida sem freio. Essa deterioração técnica tem impacto direto no psicológico. Nas conversas de bastidores, comenta-se que Bortoleto está mais silencioso, mais fechado, menos irônico nas entrevistas, um sinal clássico de piloto que está deixando a pressão entrar por caminhos perigosos. Ele tenta manter a postura de calma, tenta dar respostas calculadas, mas quem acompanha sabe ler além das palavras. Há um peso perceptível. Um peso de quem sabe que está ficando para trás no momento mais crítico da temporada. A imprensa, como sempre, não perdoa. Nas coletivas, começam a vir perguntas incômodas. Se ele sente a pressão pelo futuro, se as atualizações estão prejudicando seu desempenho, se a equipe está favorecendo o outro piloto. São perguntas que incomodam porque, mesmo que ele negue, parte delas tem fundo de verdade. É normal que uma equipe busque maximizar o piloto mais rápido nas fases finais do campeonato. E se Bortoleto não se reencontrar logo, ele corre o risco de virar um piloto de testes não oficial, recebendo acertos experimentais enquanto o companheiro recebe o pacote ideal. Em algumas corridas, inclusive, houve decisões de estratégia que levantaram sobrancelhas. Uma parada tardia demais. Uma escolha de pneus que não fazia sentido para a fase da corrida. Uma troca de posicionamento questionável no momento crítico da prova. Coisas que, isoladas, podem ser interpretadas como erros operacionais, mas que, somadas,
alimentam a tese de que a equipe não está priorizando o melhor cenário para o brasileiro. Nos dados internos, a situação é clara. Bortoleto não está conseguindo entregar as referências de pilotagem que entregava antes. Seu ponto de frenagem mudou meio metro. Seu tempo de transição entre soltar o freio e tocar o acelerador ficou mais lento. Sua velocidade mínima em curvas médias caiu. São pequenos sinais que revelam um piloto que perdeu a sensação exata do limite do carro. E quando isso acontece, recuperar-se não é trivial. Mas existe outro elemento ainda mais delicado: a relação entre piloto e engenheiro. A confiança entre eles é o coração de qualquer equipe. E, quando um piloto começa a questionar demais, quando começa a sentir que o feedback não está sendo traduzido em resultados, a relação esfria. E essa frieza, somada à falta de performance, cria um ambiente onde tudo parece errado. Não porque a equipe esteja contra ele, mas porque a química que antes existia já não opera com a mesma naturalidade. E, por trás de tudo isso, existe algo maior: o medo de ser rotulado. Na Fórmula 1, a pior marca que um piloto pode ganhar é a de inconsistente. Uma vez rotulado, mesmo que injustamente, esse estigma acompanha a carreira. Bortoleto sempre foi visto como cerebral, técnico, preciso. Mas nas últimas corridas, as falhas começaram a virar um repertório. Um erro de tração aqui, uma roda travada ali, uma escolha equivocada de traçado acolá. Coisas que antes eram exceção, agora começam a virar tendência. E essa tendência assusta. A equipe tenta blindá-lo, mas blindagem demais vira isolamento. E isolamento demais vira desconexão. E desconexão, no ambiente brutal da Fórmula 1, é um veneno sorrateiro. A pergunta que todos fazem agora é simples: Bortoleto vai reagir? Ele tem talento. Ele tem capacidade. Ele tem técnica. Mas isso não basta quando a confiança evapora. Ele precisa reencontrar a fluidez, o instinto, a naturalidade. Precisa sentir o carro de novo. Precisa de uma corrida limpa, um fim de semana